Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. E hoje nós vamos fazer mais um especial para o concurso público, né? O especial de hoje vai ser da ESA Saúde e do CAP Marinha. É um conteúdo só que serve para as duas provas, tá? Vamos então falar hoje de ética e bioética, tá bom? Começamos a aula falando sobre entidades de classe. A primeira entidade de classe que nós vamos falar se chama COFEN. COFEN é o Conselho Federal de Enfermagem, tá? Esse conselho é um só para o nosso país inteiro, fica em Brasília, e o COFEN é um órgão legislador. O que significa dizer isso? Significa que o COFEN tem a finalidade de criar as leis, ou seja, as leis para o pessoal da enfermagem, tá? A segunda entidade de classe que nós vamos falar vai ser o COREN. COREN significa Conselho Regional de Enfermagem, tá bom? Cada região vai ter um COREN específico. As regiões aqui no nosso país, para o COREN, são caracterizadas como estado. Ou seja, cada estado vai ter o seu Conselho Regional de Enfermagem, que é o COREN. Qual a função do COREN? O COREN é um órgão fiscalizador. Na verdade, ele vai fiscalizar se as leis criadas pelo COFEN estão sendo aplicadas no caso, pelos hospitais, pelos locais que contratam profissionais de enfermagem, tá bom? A outra entidade de classe é a ABEM. A ABEM é a Associação Brasileira de Enfermagem. Ela tem um caráter educativo e cultural. Ela promove palestras, eventos, congressos, cursos, tudo para no caso, colocar junto todos os profissionais de enfermagem, fazer uma integração entre eles. E a última entidade de classe vai ser o sindicato. O sindicato é um órgão que tem a ver com as leis trabalhistas. É um órgão que vai dar todo o suporte trabalhista, o suporte judiciário para os profissionais de enfermagem, tá? Quando eu falo profissional de enfermagem, eu estou querendo caracterizar quem? De acordo com a Lei 7.498, de 86, tá? Essa lei 7498/86 é a lei do exercício profissional. Essa lei, então, ela fala que a equipe de enfermagem vai ser formada pelo auxiliar de enfermagem, pelo técnico de enfermagem, pelo enfermeiro, pela obstetriz ou pela parteira, tá? Além do atendente de enfermagem, tá bom? Então, quando eu falei dessas entidades de classe, as entidades elas queriam atender esses profissionais, tá bom? Ficou claro? Então vamos pular para o próximo tema. O próximo tema são 3 palavrinhas que confundem todo mundo na hora de fazer uma prova relacionada à ética. As palavras são negligência, imperícia e imprudência. Vamos entender de uma vez por todas o que significa cada uma. Vou contar uma historinha. Vamos supor que você trabalha em uma emergência, você chegou, viu lá um paciente precisando de atendimento e você não cuidou dele. Você concorda comigo que você deixou de prestar assistência, que você deixou de prestar o cuidado? Porque você viu o paciente e não cuidou. Toda vez que você deixa de prestar o cuidado ou deixa de prestar assistência, você está cometendo uma negligência. Então, a negligência vai ser sempre que você deixar de prestar o cuidado, tá? Tanto que os livros trazem assim uma definição: falta de atenção ou falta de cuidado, para definir negligência, tá? A outra palavra que nós vamos tratar vai ser imperícia. Eu sou enfermeiro. Já pensou se eu acordo e falo assim: hoje eu vou operar um coração? Eu fui treinado para operar um coração? Não. Operar um coração faz parte da minha categoria profissional? Não, porque é uma atribuição do profissional médico. Então, toda vez que eu faço alguma coisa que eu não fui treinado para isso, ou então que não faz parte da minha categoria profissional, eu estou cometendo uma imperícia, tá bom? Agora, imprudência. Imprudência é o ato de agir perigosamente. Vou contar uma outra historinha também para facilitar. Você é um motorista. A pista está lá, 80 km por hora. E você anda a 100 km por hora. Concorda comigo que quando você andar a 100 km por hora, você vai estar agindo perigosamente? Ou seja, isso seria uma imprudência. Agora, vamos trazer essa imprudência para a área da saúde. Se você for operar um paciente sem luva, você vai estar levando tanto uma insegurança para você, perigo de você se contaminar, quanto perigo para você contaminar o paciente. Então, quando você age de maneira perigosa, né, você está cometendo uma imprudência. Então, vamos lá outra vez. Negligência, falta de atenção, deixei de prestar assistência. Imperícia,
fiz alguma coisa que não era da minha categoria profissional ou eu não fui treinado, e imprudência vai ser o ato de agir perigosamente, tá bom? Nosso próximo tópico, princípios éticos, tá? Quando a gente falar de ética, existem alguns princípios éticos. Primeiro princípio é a autonomia. O que isso quer dizer? O paciente pode escolher sobre a vida dele. Ele que escolhe, tá bom? Se ele não quer tomar um medicamento, ele não vai tomar. Porém, existem alguns momentos que o paciente perde a autonomia. São eles: o paciente menor de 18 anos. Nesse caso, a autonomia está com os pais. Segundo, quando tiver risco iminente de morte. Exemplo, se eu não fizer alguma coisa agora, ele morre. Ele perde a autonomia, tá bom? E o terceiro, se ele for portador de algum transtorno mental. Se ele não puder escolher pela vida dele, ele perde a autonomia, tá bom? O outro princípio que nós vamos falar ético é a beneficência, tá bom? Quando você presta o seu cuidado de enfermagem com a intenção de fazer o bem para o outro. Ou seja, tudo que você faz pensando no bem-estar do outro. Isso é a beneficência. Um outro princípio ético é a confidencialidade, ou seja, o que acontece no hospital fica no hospital. Tem até aquele ditado: o que acontece em Vegas fica em Vegas. Então, a confidencialidade, ela fala: o que acontece no hospital fica no hospital. Porém, você pode quebrar a confidencialidade quando? Quando a justiça obrigar, você vai quebrar a confidencialidade, vai contar. Ou então, quando a confidencialidade do paciente trouxer riscos sociais, ou seja, risco para outros. Nesse caso, também quebra a confidencialidade. Um outro princípio bioético é a justiça. Quando você age com dois pacientes da mesma forma. Exemplo, um rico e um pobre. Independente disso, você age dos dois, com os dois, né, da mesma forma. Isso é justiça, tá bom? E o outro vai ser o que? A não maleficência, tá? Quando você faz a sua assistência evitando os danos, ou seja, evitando qualquer complicação para o paciente, tá bom? Então esses são os princípios éticos, tá? Então vamos recapitular: princípio ético: autonomia, beneficência, confidencialidade, justiça e não maleficência. São 5, tá bom? Agora o nosso último tópico da aula de hoje é o nosso código de ética, tá bom? O Código de Ética foi criado em 1973, tá? Existia uma lei, que era a Lei 5905, que essa lei, lá no seu artigo 8, ela falava assim, ó: é atribuição dos conselhos regionais de enfermagem criar o Código de Ética, tá bom? Então, lá em 73, foi criado o Código de Ética. Porém, só em 2007, com a Lei 311/07, foi instaurado. Então ele foi criado, mas só foi instaurado, colocado em prática em 2007, com a Lei 311/07 do COFEM, tá? Na aula de hoje eu vou falar só das penalidades, não vou falar de todo o Código de Ética não, tá? Isso vai ficar para uma outra aula na semana que vem. Vou falar só das penalidades, tá bom? Primeira penalidade é a advertência verbal. Ou seja, quando o profissional de enfermagem faz alguma coisa, tá? E o enfermeiro advertem ele, ou seja, faz uma advertência verbalmente, tá? Primeira penalidade. A segunda penalidade é a multa, ou seja, de acordo com a atitude do profissional de enfermagem, ele vai ser multado. Essa multa, ela pode ser de 1 até 10 vezes o salário do técnico vigente, ou seja, o salário do Corém para aquela região, de 1 a 10 vezes no caso da multa. No caso da censura, esse técnico vai ser censurado da sua atividade naquele setor. Exemplo, vai ser censurado da atividade no setor de clínica médica, censurado da atividade em um setor de pediatria, ele vai ser censurado, não podendo mais exercer a profissão naquele setor, tá bom? A outra penalidade vai ser a suspensão do exercício profissional. Lembra, suspensão igual na escola, se você vai para casa, tá? E naquele período você não exerce mais aquela função, tá bom? E a última penalidade vai ser a cassação. A cassação é quando você perde o direito de exercer a profissão, tá? Vamos só aqui dar um parêntese, tá? O Corém, ele também emite uma carteirinha, né? Aquela carteirinha do Corém que fala que você pode exercer a sua profissão. Então, quando você é cassado, você perde essa carteirinha, tá? Atenção agora, as penalidades de advertência verbal, censura, multa e suspensão são penalidades que podem ser aplicadas tanto pelo Corém quanto pelo COFEM.
tá? Porém, a penalidade de cassação é uma penalidade que só pode ser aplicada pelo COFEN, tá bom? Ficou claro isso? Tá? Então, cassação só COFEN, todas as outras penalidades COFEN e COREN, tá bom? E agora, igual na autoescola, as penalidades elas podem ser leves, graves ou gravíssimas, tá? Vai ser uma penalidade leve quando ela atingir a integridade física. Quando ela atingir só a integridade moral, tá? Ou então, quando ela causar uma debilidade que não cause nenhuma sequela, tá? Vamos lá, então, atingir o físico sem causar sequela, ou então atingir só o moral ou foi uma ofensa, vai ser o quê? Uma penalidade leve, tá? Uma penalidade grave vai ter perigo de vida? Vai. Só que vai causar uma debilidade temporária, ou seja, pode ter um perigo de vida e uma debilidade temporária, ou seja, algo que aconteceu com o paciente, mas vai ficar temporariamente. Também vai ser considerada penalidade grave, penalidades ao patrimônio do hospital, tá bom? E a última penalidade vai ser a penalidade gravíssima. Vai ser quando houver morte do paciente ou danos irreparáveis, tá? Isso vai ser uma penalidade gravíssima, tá? E existem fatores que são atenuantes, ou seja, que diminuem a gravidade, tá? E também existem fatores agravantes. Quando a gente falar da penalidade, eu posso ter um fator atenuante que diminui essa penalidade ou um fator agravante, tá? Os fatores atenuantes e agravantes das penalidades, você vai baixar aí embaixo e na descrição do vídeo. Eu vou deixar o link, você clica aí e baixa os fatores atenuantes e os fatores agravantes, tá bom? Então, de ética você vai saber essa partezinha aí para nossa prova, tá? Além disso, você tem que saber as atribuições do técnico, do enfermeiro e do auxiliar, que também vão estar aí embaixo no link para você poder estudar mais. Espero que vocês tenham aprendido. Tchau, tchau. Até a próxima.